Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos, né? Da disciplina de Administração de Capital de Giro, né? Professora que aqui vos fala, né? Professora Ricieli Celestrini, e nós estamos aqui já finalizando mais um semestre, né? Olha que coisa boa, né? Penúltima aula, né, desse semestre. Tá? Por que penúltima aula, professora? Gente, é dia 3 de dezembro, tá? Vai ser a nossa prova, né? A nossa provinha, ok? Então, na próxima aula, é a aula de revisão de conteúdos, tá bom? Então, vocês tragam todas as dúvidas, todos os questionamentos das últimas aulas, tá? E eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Preferência também quero ver o rostinho de vocês, que eu tô com saudade de ver o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Quero tirar todas as dúvidas de vocês, para que vocês façam uma ótima prova, tá bom? Dia 3 de dezembro vai ser a prova de vocês, tá? Eu vou liberar a prova um pouquinho antes, né? E você sabe que eu sempre faço isso. Não é obrigatório começar a prova às 18 horas, tá? Vocês sabem disso também, mas isso eu sempre penso fazer isso em ajudar vocês, tá? Mas aí na nossa próxima aula eu explico melhor como é que vai ser toda essa dinâmica, né, da nossa provinha, tá? Que é dia 3 de dezembro, tá bom? O assunto hoje, gente, é administração de valores a receber, tá? Já vou deixar a apostila também dessa aula aqui disponível para vocês fazerem um download, tá bom? Toda aula, tá, gente? Você sabe que também tem a apostilinha, não deixe, além de assistir os vídeos, as aulas, na verdade, né? Peguem a apostila e vai acompanhando, tá? É importante, tá bom? Se você quiser dar uma pausazinha aí, vai lá, faz o download da apostila e acompanha junto, né? Tá? Que é importante. Ok? Vamos lá. Então, gente, administração de valores a receber, nós vamos tratar do quê, tá? Gente, ele vem tratar da política de crédito de uma organização, tá? O que é crédito? Gente, a crédito é crédito? Não, né? Crédito, gente, ele diz respeito, né? O autor define assim: ele diz respeito à troca de bens presentes por bens futuros, né? Ele fala o seguinte, né? De um lado, a empresa vai conceder créditos, né? Em troca do quê? De produtos, né? Pela uma promessa de pagamento futuro, ok? Então, isso quer dizer, a outra empresa ela vai obter o crédito, recebe o produto e ela vai assumir essa responsabilidade de efetuar o pagamento no futuro. Então, você vai lá, compra o produto, leva e depois efetua o pagamento. Então, você tem um crédito e a organização, você assume com a empresa a promessa, tá? A empresa tem essa promessa que no futuro você vai honrar esse compromisso, tá bom? Professora, quem não paga? Daqui a pouquinho a gente já fala deles, né? Tá? Então, o resultado da operação de crédito, gente, é esse compromisso assumido, tá? Pelo comparador para que ele possa quitar sua dívida no futuro, ok? Então, eles querem dizer, como é que vai estar expresso esse compromisso, né? Se eu vou chegar lá na loja, vou colocar uma geladeira no carro e levar embora? Não, né, gente? A empresa vai fazer o quê? Uma duplicata, né? Ela pode fazer uma duplicata, uma nota promissória, você pode emitir cheque pré-datado, algum comprovante, algum documento, a organização vai exigir de você, tá? Cartão de crédito, tá? Cartão de crédito, ele já tá mais dentro da política de compra à vista, tá, gente? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre cartões de crédito, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, o autor aqui, ele começa falando também de um mercado de capitais
eficientes, tá? Não deveria, né, dentro desse mercado de capitais eficientes, não deveria existir esse tipo de transação, né? Que é compras a prazo, né? Na notinha, na promissória, no cheque pré-datado, tá? Só que se nós formos olhar para o nosso cotidiano, formos olhar para a realidade das organizações, isso é usual, né? Então a gente tem que olhar para o que é usual dentro das organizações e adaptar as teorias para o que é usual dentro das organizações, tá bom? Então, vamos passar para o próximo, né? Peraí. Aqui nós vamos ter, gente, algumas razões possíveis, né? Pela existência de vendas a prazo, né? Tá? A primeira aqui que nós vamos ter, ele fala sobre o acesso ao mercado de capitais, tá? Então, o que ele quer falar, gente? O acesso ao mercado de capitais, ele é diferente, gente, para alguns compradores, para alguns vendedores, tá? Por isso, por diversos, né? Por quais motivos? Por N motivos, por diversos motivos, tá? E quando isso ocorre, gente, o custo do financiamento, tá? E a quantidade de recursos disponível, tá? Ele acaba inibindo a comercialização dos produtos, né? Ao invés da loja lá parcelar em 10 vezes no carnê, né? Ela não vai fazer esse tipo de operação. Ela vai fazer o quê? 5 vezes no carnê, né? E vai deixar em 10 vezes para fazer no cartão de crédito, tá? Segunda razão aqui, ele fala sobre essa possibilidade, tá? Da existência, a segunda razão da existência de crédito, gente, é o fato desse fornecedor fornecer informações ao comprador e ao vendedor. Então, há uma troca de informações dentro desse processo, né? Isso quer dizer o quê, gente? De um lado, vai ter o quê? A venda é a prazo, tá? O comprador terá o quê? Toda oportunidade de verificar a qualidade do produto do qual ele está levando, né? E se caso durante esse período ele pode tomar o quê? As medidas necessárias, né? Você comprou lá um telefone, né? Na promissória, na notinha, em menos de 7 dias, gente, por causa do Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele apresentou alguns vícios. E aí, o que você vai fazer? Você vai retornar lá na loja e você vai poder fazer esse processo. Fica muito mais fácil antes de fazer o pagamento, tá? Então, ele vai ter essas... caso não tenha essas... Apesar que hoje em dia, né, o autor fala uma coisa, mas hoje em dia muitas vezes já está ocorrendo de uma forma muito mais prática, né? Por que eu estou falando isso, né? O Código de Defesa do Consumidor nos dá esse amparato, né? Com até 7 dias, se o cliente quiser devolver o produto, estando pago ou não, no cartão de crédito ou no débito, a empresa é obrigada, né, a pegar, em alguns casos, lá que a lei fala, né? E dar o estorno para o cliente, né? Terceiro ponto que ele fala é a sazonalidade, né? O que ele fala, gente? Empresas com alto grau de sazonalidade, ela vai ter um crédito, né? Tem no crédito esse incentivo, gente, para que esses clientes façam essas aquisições de mercadoria de forma mais regular, tá? Então, isso quer dizer, não vai concentrar as vendas somente naquele período, né? Ele vai vender durante o ano todo, tá bom? Quarto lugar, o que ele fala? Estratégia, né? Estratégia de mercado, né? Então, assim, a venda a prazo, ela é uma estratégia? Sim, tá? Ela é uma importante estratégia de mercado, tá? Principalmente lá no varejo, gente. Aí o cliente vai lá pagar.
Aí ele passa lá dentro da loja, vê uma outra mercadoria, acaba se interessando e compra novamente. Vai pagar outra parcela, entendeu? Muitos autores, até aqui o Asaf Neto, ele entende como estratégia de mercado, tá? Você fazer esse processo de venda a prazo. E o quinto e último aqui que ele fala é problemas de tecnologia, né? Porque, gente, principalmente dentro de órgãos públicos, tá? Processos de licitação, tomada de preço, apesar que hoje é muito mais tomada de preço, né, do que processo de licitação, né, a 866 que está um pouquinho ultrapassada e tem mais tomada de preço hoje, né, aqueles leilões para baixar o preço. Então, o que acontece? Dentro desses problemas de tecnologia, primeiro, quem presta serviço para a administração pública entrega o bem e depois que ele vai receber, tá? Nunca o contrário, tá? Ele sempre vai fazer esse processo. E tem alguns outros aqui que o autor também aborda, gente, que é de praxe, vender em muitas parcelas, tá? Mas não é, né? A gente fala que é alguns financiamentos, né? Porque algumas pessoas vão lá comprar um carro. Ninguém compra um carro em algum, né? Assim, não generalizando, a maior parte das pessoas compra um carro em quantas parcelas, né? A maioria das pessoas às vezes pagam lá o quê? Um financiamento, vai pagar um consórcio, tá? Isso já é de praxe fazer em longo prazo. Política de crédito. Como é que vai ser, gente? Na política de crédito, é que a organização, ela vai fazer o quê? Ela vai fixar todos os parâmetros, tá? Para que a empresa faça essas vendas a prazo, tá? Quais são os parâmetros? Como é que a gente vai vender a prazo? O que nós vamos exigir aqui dos nossos clientes para que possa ser feita uma venda a prazo, tá? Então, quais são esses elementos essenciais para que a gente possa fazer esse processo, tá? Então, o autor aqui traz o seguinte, as principais medidas financeiras da política de crédito investimento de capitais, eu vou falando uma por uma, né? Investimento de capitais, o que ele fala? Quando uma mudança na política de crédito, ela vai alterar o investimento em investimento de capital da empresa. Por que ela pode alterar o investimento de capital da empresa, gente? Porque se uma política de crédito vai aumentar o volume de vendas, se a política de crédito adotada pela organização vai aumentar as vendas, então ela vai provocar o que muitas vezes? Uma recuperação muito mais rápida dos investimentos feitos na organização. Então, aumenta a liquidez da empresa, né? E reduz o risco, tá? Então, em certas circunstâncias, o que vai acontecer? Vai aumentar o volume de vendas, tá? De imediato. E de imediato, o que vai acontecer também, gente? O investimento adicional de capital, tá? Segundo ponto ali, ele fala que investimentos em estoques, né, gente? Tem uma íntima relação aí com o volume de vendas das empresas, né? Então, quanto maior for o volume de vendas, maiores serão as necessidades de estoque, né? Você vai ter que ter estoque para atender os seus clientes, né? Para que você possa se adequar a essa demanda, tá bom? Terceiro ponto, ele fala despesas com cobrança, né? Você vai precisar de ter alguém para cobrar, né? A empresa, vou terceirizar, professora, ou você vai ter alguém para cobrar, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter gastos adicionais dentro da organização, ok? Dentro do que é cobrado, de cobranças.
a cartinha do SPC Serasa, né? Tempo de administração das despesas judiciais. A gente vai contratar um advogado, a gente vai contratar uma empresa de consultoria, ela vai fazer esse processo, tá? Então, essas despesas com cobrança, ela vai variar, tá? Conforme o perfil do cliente e o tipo de risco assumido pela organização e a quantidade de crédito oferecida, tá bom? E o último aí, ele fala despesas com devedores duvidosos, tá? O que é despesas com devedores duvidosos? Gente, é a possibilidade de perda com as vendas totais de crédito. É aquele cliente que não vai pagar. Você vai cobrar, e ele não vai te pagar. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Como é que a gente sabe, professora, dentro desses devedores, como é que eu faço essa estimativa, né? Como é que eu faço? Gente, quanto mais antiga for a duplicata, né? A nota promissória, o termo correto, ela é a mais duvidosa a se receber, tá? Então, assim, se você tem uma duplicata aí com 1 mês de atraso, você tem muito mais chance de você receber ela do que uma com 6 meses ou 1 ano. Então, a de 6 meses a 1 ano, ela é duvidosa, né? A gente lança ela lá nas contas como duvidosa, tá bom? Elementos de uma política de crédito. O que vai fazer parte, gente, da política de crédito, né? Então, quais são os elementos que vai compor a política de crédito? São 4, né? Que já estão aqui na tela para vocês, e eu vou falar de cada um deles, tá? Os padrões de crédito aí, que é o primeiro, ele fala o que, gente? É os requisitos mínimos para que seja concedido crédito, tá? A um cliente. O que você vai fazer para conceder crédito a um cliente? Né? O que é o praxe, né? Para conceder crédito. Ah, professora, ele veio aqui, falou o nome e eu estou concedendo crédito. Não existe isso, né, gente? Você vai pegar o RG, vai pegar o CPF, né? O endereço, vai consultar a situação dele, né? No Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito, né? Se for realmente a primeira compra, ele não tiver referência, algumas empresas pedem o quê? Um valor de entrada, tá? Então, esses padrões de crédito é o que vocês vão determinar do que é necessário para que vocês possam conceder o crédito ao seu cliente, tá bom? O que é necessário, tá? Então, se vocês desejarem, né, lá na empresa de vocês, incentivar a venda a prazo, então vocês vão fazer o quê? Vai incentivar, se vocês forem incentivar vendas a prazo, vão fixar, né, no caso, padrões fáceis de serem atingidos, né? RG, CPF e comprovante de renda, né? Tá? Só que aí vocês têm que pensar que depois vocês vão ter que fazer a cobrança, né? Aí eu aumento o volume e depois, né? Como é que cobra, né? A gente tem que pensar nisso também, tá bom? Segundo ponto ali que o autor traz é política de cobrança. Gente, ó, ela vai abranger toda a estratégia na organização, tá bom? Para que a gente receba esse crédito. A gente cedeu o crédito, ok. Como é que a gente recebe agora esse crédito, tá? Como é que eu vou cobrar? Ah, é por telefone, por carta, né? É por mensagem do WhatsApp? É judicialmente? Como é que vai ser? Né? Se eu for muito ríspido, muito forte essa cobrança, gente, eu falo daqueles bons clientes que às vezes atrás de 5, né? Isso acontece 5, 10 dias. Você sabe que isso acontece no mercado do qual nós atuamos. Se você fizer uma cobrança muito ríspida, você pode perder esse cliente também, né? Muitas vezes não é interessante para a organização perder esse tipo de cliente, né? Tá? Então, vocês também têm que saber a tonacidade dessa cobrança desse cliente, tá? Então, isso quer dizer, qual é a medida que você vai fazer dentro dessa política de crédito, tá? Depois eu vou falar de novo da política de crédito, ok?
Terceiro ponto ali, ele fala sobre concessão de desconto, tá? Então, o desconto, a concessão de desconto, gente, é o quê? É o desconto financeiro, né? Que vai corresponder ao quê? Essa redução no preço de venda quando o pagamento é efetuado à vista ou num prazo menor, né? Se o seu cliente vai comprar à vista, você dá aquele incentivo para ele, né? Ó, a prazo custa tanto e à vista custa tanto, né? Vou dar 10%, 5% que seja, à vista. Você acaba incentivando o seu cliente a pagar à vista, ok? Então, por que às vezes a empresa pode incentivar essa política de concessão de desconto, né? Porque, gente, ela acaba adiantando o fluxo de caixa da organização, né? E aí ela não precisa de pegar financiamento de terceiros, né? O dinheiro entra antecipadamente, tá? Vai aumentar o volume de vendas, né? Porque aí o cliente vai ter essa visão que o preço ficou reduzido, ok? Risco de insolvência, porque depois você não vai precisar nem de cobrar esse cliente, porque você já recebeu naquele momento. E reduzir também as questões de sazonalidade nas vendas, tá bom? Então, a gente tem que ver também nesse processo de desconto. Quanto de desconto eu posso dar para o meu cliente, né? Para que a margem de lucro da empresa também não vá dentro desse processo de concessão de desconto, tá bom? Quarto e último ponto ali, o autor fala o seguinte, ó. O prazo do crédito. Como é que eu vou dar o prazo do crédito? 15 dias, professora. 20? Qual é essa medida, né? Aqui do prazo do crédito. Como é que eu vou dar esse prazo aqui? Meu fornecedor está me dando 30, eu vou dar 30 também para o meu cliente. Gente, não dá para funcionar assim, né? Se sua duplicata vence com 30, como é que você dá 30 dias para o seu cliente também? Vai que acontece algum imprevisto e seu cliente não paga com 30 dias. E onde é que você vai financiar aquele boleto seu, né? Tá? Então, dentro desses elementos de crédito, tá? A gente tem que analisar diversos fatores na organização. Desde taxas de juros, a gente tem que olhar para o mercado, olhar para taxas de juros que está sendo praticada no mercado, se tem algum tipo de restrição legal, né? Quais são as probabilidades de pagamento, quantidade de vezes que esse cliente já comprou a prazo, entre outros, tá? Então é o seguinte, gente, a empresa ela vai ter que estruturar como é que vai funcionar essa política de crédito, de conceder o prazo do crédito. Se é 30, 60, 90, como é que vai funcionar essa política de prazo, né? Dentro desse crédito que ela está concedendo, tá bom? Isso quer dizer, qualquer movimentação dentro do prazo do crédito, ele influencia diretamente no volume de vendas, tá? Um prazo muito longo, ele incentiva um volume de vendas maior. Só que você tem que ficar pensando que a organização vai precisar de dinheiro no fluxo, ela vai precisar de dinheiro no caixa dela, né? E onde que ela vai fazer essa captação de recursos, tá? Então, todos esses detalhes têm que ser levados em consideração. Relação entre medidas financeiras e elementos dessa política de crédito, né? O professor está falando de prazos de crédito, né? Tá. Aqui você vai ficar mais claro o que é essa relação das medidas financeiras e a política de crédito. Por quê, gente? Se a gente faz um padrão de crédito muito restrito mesmo, de acesso, o que vai acontecer? Vai desencorajar as pessoas a comprar a prazo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai diminuir também o volume de vendas, vai diminuir também as despesas com o crédito, correto? E os investimentos também em valores a receber. Reduz tudo. Reduz até os valores a receber. Lembra lá, você vai ficar com caixa muito restrito na organização. Ok? E agora, se você faz uma política de crédito amplo, o que vai acontecer?
vai aumentar as vendas, é um ótimo, é muito bom aumentar as vendas, né? Tá? Aumenta também as despesas de crédito. Por que aumenta as despesas de crédito, gente? Porque a gente tem pessoas que compram e dá aquele relapso de memória e esquece de pagar, né? E a empresa tem que ligar, tem que cobrar, tem que usar seus meios de fazer esse processo de cobrança. Por isso que ele fala que aumenta as despesas com cobrança, tá bom? E também aumenta os investimentos de valores a receber, tá? Então, assim, vocês têm que pensar que quando for fazer esse cálculo, você tem que olhar para a política da empresa, o que ela comercializa, o que ela vende, qual é o perfil do cliente dela, para que ela também não afaste os clientes e nem leve prejuízo, né? Por isso, muitas vezes é bom insistir no cartãozinho de crédito, né? Professora, a senhora gosta do cartão? Gente, é muito melhor, às vezes, você usar uma política de um parcelamento um pouquinho maior no cartão de crédito, embutir isso lá no cartão, as taxas, no preço do cartão de crédito, né? E oferecer o cartão de crédito que vai ser muito mais atrativo, né? Por que é atrativo? Você não tem o risco, você já elimina o custo da cobrança, né? As despesas da cobrança, tá? E muitas vezes também você pode fazer qual política? Fornecer, gente, descontos, né? Não fornecer grandes descontos, tá? Fornecer descontos atrativos, tá? Para que alguns clientes possam fazer o quê? Antecipar os seus pagamentos. Também auxilia dentro desse processo de aumento do volume de vendas, né? Ah, quem pagar em dias até o dia do vencimento da notinha ganha 5% de desconto. Já auxilia, né? Você está pagando quanto no juro lá quando você captou recursos lá no banco? Quanto que é o juro lá do banco? Professor, o juro lá do banco é de 7%. Se você dá 5 para o seu cliente e receber antecipado, não seria mais interessante? Então, você também pode fazer esses cálculos, né? Ok. Análise da alteração da política de crédito. A mudança, gente, na política de crédito da empresa, muitas vezes a gente traz inúmeras implicações, como a gente já tinha até falado, né? Vai trazer implicações onde, professora? No seu desempenho, tá? Por quê, gente? Pode alterar a imagem da organização, a política de estocagem, a necessidade de financiamento de mais ou menos dinheiro para o financiamento, como é que vai ficar a relação com a concorrência, né? O fluxo de caixa, tá bom? Então, assim, tudo é por isso que ele fala que traz inúmeras implicações, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a empresa vai fazer uma alteração na política de crédito, então o que vai acontecer? Vai comparar uma situação existente com uma situação proposta, tá? Mas, professora, é o primeiro ano da empresa. Como é que ela vai usar, né? Assim, como é que ela vai comparar? O que ela vai fazer? Ela vai buscar no mercado alguma empresa do mesmo ramo de atuação e usar aquela empresa como parâmetro, tá? Tem que ser uma empresa do mesmo porte, né? Você não vai pegar lá, por exemplo, você acabou de abrir um mercadinho, uma venda aí na esquina da sua casa, e tu pega os parâmetros aí do João Gonçalves, tá, gente? Não pode ser assim, você tem que pegar alguém do mesmo tamanho seu, né? Pega o mercadinho da esquina com outro mercadinho da esquina, tá? Tem que ser do mesmo tamanho para que você possa fazer esse processo de comparação, tá? Aí você pode pegar assim, a Nova Lar com a Gazin, se a Gazin quisesse fazer isso, entendeu? Aí tem como fazer essa comparação, tá? Se as duas tiverem o mesmo volume de capital investido, tá bom?
E aí, gente, dúvidas? Quais foram as dúvidas que surgiram, né? O que ficou aí pendente, tá? Gente, quaisquer dúvidas, vocês sabem, eu estou online aqui, disponível para vocês. Pode entrar aí no grupo, né, do WhatsApp, aí, nosso grupo de WhatsApp, e questionar, tá? Pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer em sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Maior prazer em sanar as dúvidas de vocês, tá? Deixa aí o recadinho de vocês, tá bom? Ó, um beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula.